Bem-vindos! Hoje, vamos explorar um trecho fascinante do Evangelho de Mateus, que nos leva a uma jornada pelo ministério de Jesus e sua missão de expandir o reino de Deus. Vamos analisar cuidadosamente a chamada de Jesus para os trabalhadores da colheita e o significado profundo por trás dessa metáfora poderosa. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nas Escrituras e descobrimos lições intemporais sobre compaixão, missão e a urgência do reino de Deus. Vamos ao estudo! A chamada de Mateus, o cobrador de impostos, é um momento marcante nos relatos dos evangelhos, onde Jesus desafia as convenções sociais ao chamar alguém considerado pecador para segui-lo. Mateus, que anteriormente exercia a profissão de cobrador de impostos, é convidado por Jesus a fazer parte de seu círculo íntimo de discípulos, causando espanto e indignação entre os líderes religiosos da época. Neste episódio, vemos Jesus rompendo barreiras sociais ao se associar com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Sua mensagem de misericórdia e amor transcende as normas religiosas da época, enfatizando a importância da compaixão e do perdão. Ao citar o Antigo Testamento, Jesus justifica suas ações, destacando a importância da misericórdia sobre os rituais religiosos. Ele convida seus seguidores a aprenderem com seu exemplo, desafiando-os a superarem a justiça superficial dos fariseus e abraçarem um padrão mais elevado de amor e compaixão. Neste contexto, a atitude de Mateus ao receber Jesus em sua casa, juntamente com outros pecadores, demonstra uma compreensão profunda da mensagem de Jesus e sua disposição em seguir seu chamado, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas sociais e religiosas. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação aos que são marginalizados e excluídos, incentivando-nos a praticar a compaixão e a misericórdia em nossas interações diárias. A passagem sobre o jejum nos evangelhos revela um contraste entre as práticas dos seguidores de Jesus e aqueles que seguiam João Batista e os fariseus. Enquanto os discípulos de João e os fariseus estavam envolvidos em jejum, os discípulos de Jesus não estavam seguindo essa prática naquele momento. Essa discrepância suscita questões sobre a natureza do jejum no Novo Testamento. Embora haja poucas referências diretas ao jejum no Novo Testamento, é evidente que tanto Jesus quanto seus seguidores praticavam essa disciplina espiritual. No entanto, a passagem sugere uma nova abordagem em relação ao jejum sob a liderança de Jesus. A figura do noivo mencionada por Jesus pode ser interpretada tanto em referência a ele quanto a João Batista. Enquanto João estava ausente devido ao seu encarceramento, seus seguidores estavam envolvidos em jejum como sinal de tristeza. Por outro lado, Jesus, representando o noivo que está presente, celebra com alegria. Essa analogia antecipa o momento em que Jesus será tirado deles, levando a um período de jejum e luto para seus seguidores. Essa passagem ilustra não apenas a prática do jejum no contexto do ministério de Jesus, mas também a mudança de ênfase espiritual que ele trouxe. Enquanto o jejum era uma prática significativa, a presença de Jesus representava uma nova era de alegria e celebração, que seria seguida pelo luto e jejum após sua partida. As parábolas do pano novo em veste velha e dos odres velhos e novos podem parecer confusas à primeira vista, mas seu significado geral é claro. Elas ilustram a incompatibilidade entre a nova mensagem e o reino de Jesus e as estruturas antigas e ultrapassadas. O novo reino de Jesus é tão revolucionário e expansivo que não pode ser contido pelas velhas estruturas religiosas. Assim, apenas recipientes novos podem suportar essa novidade. As imagens de casamento, roupas novas e vinho são símbolos da celebração escatológica da salvação de Deus, representando a chegada da nova era messiânica. Jesus, como noivo que veio para sua noiva, exige alegria e celebração, prenunciando a consumação das últimas coisas e o tempo do fim com sua presença entre os discípulos. No entanto, a aparente confusão surge quando consideramos que Jesus, ao mesmo tempo que traz o novo reino, também mantém aspectos do sistema antigo. Ele requer uma mistura do velho e do novo, como mencionado em Mateus 13:52. Além disso, ele indica que, quando partir, seus discípulos retornarão ao velho jejum. Essa aparente contradição pode ser entendida melhor se considerarmos que essas declarações são respostas a perguntas específicas em contextos particulares. Enquanto Jesus celebra e comemora a nova ordem, ele reconhece a necessidade de manter alguns aspectos do antigo sistema até que a nova era seja plenamente estabelecida.
O relato de Mateus sobre a filha de Jairo e a mulher com hemorragia é uma versão mais concisa desses milagres em comparação com Marcos e Lucas. Enquanto esses evangelhos detalham mais a história, Mateus se concentra nos elementos essenciais. Na narrativa, uma mulher doente se aproxima de Jesus e toca a orla de sua veste, buscando desesperadamente sua cura. Sua ação ousada desconsidera as normas cerimoniais judaicas, já que sua condição a tornava cerimonialmente impura. Jesus elogia sua fé e a cura instantaneamente. Enquanto isso, Jairo, um líder da sinagoga, implora Jesus pela vida de sua filha, que está à beira da morte. No caminho para a casa de Jairo, a mulher é curada, mas Jesus continua seu caminho. Chegando à casa de Jairo, Jesus é recebido pela notícia de que a menina está morta. No entanto, ele entra na casa e, apesar das zombarias dos presentes, diz que a menina está apenas dormindo. Ele a toca e a ressuscita, demonstrando seu poder sobre a morte. Esse relato destaca a compaixão de Jesus por aqueles que sofrem e sua autoridade sobre a doença e a morte. Ele desafia as normas sociais e religiosas para trazer cura e vida às pessoas necessitadas. A presença de duas histórias semelhantes de cura de cegos em Mateus pode parecer intrigante, mas mostra como Jesus continuamente demonstrou seu poder de cura e compaixão em diferentes situações. Na narrativa de Mateus 9, 27 a 31, encontramos a história de dois cegos que abordam Jesus enquanto ele está passando. Assim como em outras passagens, esses cegos clamam a Jesus como filho de Davi, expressando sua fé na capacidade de Jesus de curá-los. Ao contrário do relato em Mateus 20, 29 a 34, onde os cegos encontram Jesus enquanto ele está saindo de Jericó, aqui a cena acontece em uma casa. Jesus faz uma pergunta crucial aos cegos, se eles creem que ele pode restaurar-lhes a visão. Diante da resposta afirmativa, Jesus realiza o milagre, restaurando-lhes a visão. Esse episódio reforça a autoridade de Jesus como filho de Davi, aquele que é capaz de realizar milagres e trazer cura aos que sofrem. Sua habilidade de conceder a visão aos cegos destaca sua divindade e o poder de sua palavra. O relato do mudo endemoniado, encontrado em Mateus 9, 32 a 34, apresenta paralelos interessantes com uma história semelhante em Mateus 12, 22 a 24, onde é descrita a cura de um endemoniado que também era cego e mudo. Esses relatos compartilham uma estrutura e vocabulário semelhantes, além de destacar a reação das pessoas e a crítica dos fariseus. Nesse episódio, os fariseus atribuem o poder de Jesus ao príncipe dos demônios, uma acusação semelhante à feita no segundo relato em Mateus, onde Jesus é associado a Belzebu, o príncipe dos demônios. Essa repetição da acusação sugere que o conflito com os inimigos de Jesus está se intensificando e se aproximando de um ponto crítico. No segundo relato, Jesus adverte os fariseus sobre o perigo de cometerem a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que ele considera imperdoável. Essa advertência indica a gravidade da situação e a importância de reconhecer a fonte divina do poder de Jesus, em vez de atribuí-lo a forças malignas. No segundo discurso registrado em Mateus, Jesus convoca seus seguidores para uma missão significativa, expandindo assim sua obra para além de sua própria presença física. Esta seção, uma das 5 principais unidades de ensino de Jesus, foi cuidadosamente concebida por Mateus para destacar Jesus como o novo Moisés. Nesse discurso, Jesus oferece instruções específicas aos seus seguidores, capacitando-os para assumir um papel ativo na propagação de sua mensagem e na realização de sua obra. Essas orientações visam capacitar os discípulos a desempenharem uma missão própria, continuando o trabalho iniciado por Jesus durante seu ministério terreno. Mateus introduz a declaração sobre a colheita abundante com seu costumeiro resumo do ministério de Jesus, destacando sua tripla obra de ensinar, pregar e curar. Esse resumo serve como um encerramento à sessão sobre milagres e prepara o cenário para o ministério dos 12 apóstolos, delineando uma seção principal do ensino de Jesus. A compaixão de Jesus pelas ovelhas sem pastor é apresentada por Mateus como uma explicação de seu ministério às pessoas e como uma preparação para a colheita iminente para a qual ele está enviando os apóstolos. A imagem das ovelhas sem pastor remete às escrituras do Antigo Testamento, especialmente a Ezequiel 34, onde os líderes de Israel falharam em cuidar do rebanho. Deus, então, promete ser o pastor das ovelhas perdidas de Israel, e o Messias é identificado como o pastor que cuidará do rebanho.
A metáfora da colheita traz consigo a ideia de julgamento, algo que Mateus já havia introduzido anteriormente no ministério de João Batista e nas parábolas sobre o trigo e a palha. Aqui, a urgência da situação leva Jesus a exortar os discípulos a orar por trabalhadores para a colheita, destacando a importância da ação e da intercessão na obra do reino de Deus. E assim concluímos nossa jornada pelas palavras de Jesus em Mateus. Espero que tenham encontrado inspiração e insight neste estudo sobre a chamada para a missão e a colheita abundante. Lembre-se sempre do convite de Jesus para sermos trabalhadores da colheita em seu reino. Que possamos continuar a aprender e crescer em nossa fé. Obrigado por assistir e até a próxima!